Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um sistema muito bacana chamado Ten Candles, né? Ou em português 10 velas, que é um sistema de RPG de horror trágico. É um sistema muito interessante aí para você jogar com seus amigos. E é um jogo muito diferente, muito inovador, porque ele traz, né, como o próprio nome já diz, velas para a mecânica do jogo. Então, nesse jogo aqui a gente vai usar algumas velas, né, como parte da mecânica na hora de rolar os dados, e já vou explicar mais ou menos como isso funciona, tá? Esse aqui é um jogo que ele é feito para ser jogado em one shots, né, ou seja, aqueles jogos que uma sessão só, né, tem início, meio e fim numa sessão, ótimo para eventos, ótimo para jogar uma noite com amigos, né? E apesar dele ser dessa forma, ele tem mecânicas dentro dele para você, a cada jogo, ter uma experiência diferente, então não vai ser repetitivo, apesar de ser um jogo para jogar numa sessão só. Como ele se trata de um jogo de horror trágico, a ideia dele é que os jogadores joguem não para vencer, mas para saber como os personagens deles vão perder no final. E aí, mesmo assim, eles devem jogar com a intenção de vencer, né? Então, é muito interessante o cenário que o jogo traz, é muito rico, muito inovador, né? E a ideia do jogo, no geral, é que o mundo ele foi tomado pela escuridão, né? E ele não especifica o que é essa escuridão. Essa escuridão a cada jogo vai ser algo diferente, né? Porque a criação da escuridão e dos personagens, ela é feita em conjunto na hora que o jogo vai começar. Então isso é muito bacana. Esse jogo ele precisa de um mestre, né? Ou mestra aí na hora de narrar e conduzir o jogo, que vai representar o mundo, vai representar a própria escuridão e o que elas são, né? Vai criar os conflitos aí. Mas o próprio jogo, a própria mecânica dele vai facilitando com que esses conflitos vão acontecendo. Então o papel do mestre é mais organizar ali, quase como um mestre de cerimônias, né? Então ele é um jogo narrativista muito interessante, tem todos esses aspectos dos jogos narrativistas, né? Ele é um jogo feito aí pelo Stephen Dewey, né? E infelizmente a gente não tem esse jogo em português. Eu vou deixar o link para download aí, para compra, né? No site da Calvary Games, que é a editora lá que fez aqui o jogo, tá? E fica a dica para as editoras brasileiras trazerem esse jogo para o português, que é muito, muito bacana. Como eu disse, né, a ideia do jogo é que a escuridão ela tomou o mundo, né? E ele não especifica essa escuridão, o que ela é. E por isso, né, ele tem um clima muito doido, assim, de pós-apocalipse, né? Muito na pegada de Bird Box, ou talvez de The Last of Us, apesar de a gente não ter sempre zumbis aqui. Então é muito legal que, apesar disso, né, você pode colocar ele em vários cenários. Então você pode jogar ele futurista, pode ser no cenário medieval passado, pode ser no espaço. Então tem vários aqui, inclusive no final, vocês conseguem ver aqui, tem vários módulos que eles chamam, né? Alguns oficiais, né? E outros que a própria galera fez, né? Que participou do financiamento coletivo, se eu não me engano, né? Então tem várias descrições de cenários que você pode colocar esse jogo aqui. Ou seja, tem bastante coisa aqui para você jogar a cada sessão, né? Ou seja, apesar de ser um jogo de one shots, você pode jogar a cada sessão em um lugar diferente, criando personagens diferentes, enfrentando uma escuridão que vai ser algo diferente, né? E à medida que vocês começam a pegar a ideia do jogo, né? Vocês vão ver que a mecânica ela é muito, muito divertida. Deixa eu falar um pouco dela aqui, né? A mecânica do jogo ela usa velas. E ela usa 10 velas dentro dessa mecânica, né? Ele é um jogo que é muito mais interessante se você jogar ele presencialmente, tá? Mas até dá pra jogar online com as gambiarras aqui, né? Eu joguei, mestrei ela online aqui numa one shot que a gente fez lá na Twitch. E para jogar online e simular as velas, o Bruno, mestre digital, fez uma macro lá que simulava o vento batendo nas velas, o fato delas poderem apagar, foi muito divertido, né? Mas jogar presencial tem outra pegada, né? Porque a ideia do jogo é que a escuridão tomou conta do mundo. E a gente coloca ali no início do jogo 10 velas, né? Então, inclusive, o acendimento, à medida que você vai acendendo as velas, faz parte da mecânica de criação de personagens. O legal aqui é que a criação de personagens, você não monta seu personagem sozinho. Então ele é feito com cartões, né? Você vai precisar de cartõezinhos ali. E você faz uma característica e passa para a pessoa do lado. E aí você pega a característica que a pessoa do lado fez para o seu personagem. Então você nunca monta o personagem todo. Ele sempre é montado pelo grupo como um todo. Então alguém sempre vai saber a característica sua, você vai conhecer o seu personagem na hora, né? Então tudo é sempre montado ali na hora. É muito interessante isso. E a cada passo que vai sendo feito isso, né, vai se acendendo as velas ali até o final. E a ideia, né, que cada uma dessas velas representa uma cena dentro do jogo. E o jogo ele usa dados de 6 lados. Sempre que você rola um 6 é um sucesso, sempre que se rola um 1 você perde aquele dado.
Então cada vela também é a quantidade de dados que a gente tem para rolar. Então no começo, na primeira cena, já que são 10 cenas, né, são 10 velas, na primeira cena a gente tem 10 dados para rolar. Na segunda cena a gente vai ter 9, porque uma foi apagada. E a cada cena que vai acabando, a gente vai apagando uma dessas velas, né? Isso significa que quanto mais o jogo vai passando, mais velas vão sendo apagadas e mais vai ficando escuro, né? Se você estiver jogando à noite, por exemplo, vai ficando escuro e vai representando aquela sensação de que a escuridão tá tomando conta. Nossa, é muito bacana o clima que esse jogo traz. E aí o legal é, como eu disse, né, que os dados aqui, todos os dados eles são em conjunto. Então eu jogo os dados, mas os meus amigos jogam os mesmos dados. É uma pilha de dados ali que é comunal, né? O grupo, ela faz parte do grupo. Então, por exemplo, imagina que o meu personagem ele quer escalar uma montanha, por exemplo, ele está precisando fazer aquilo. Eu vou jogar todos os dados que eu tenho disponíveis para aquela cena. Então, imagina que a primeira cena significa que eu teria 10 dados. Então, eu rolo aqueles 10 dados no começo e imagina que eu tire um 6. Um 6 já vale como sucesso, eu consigo. Mas o legal é que todos os uns que eu tirar, aquele dado eu perco ele pro restante da cena. Então desses 10 dados que eu joguei, imagina que 5 deles caíram 1. Então significa que a próxima rolagem que eu vou fazer só com 5 dados naquela cena. Porque os uns, né, excluem aquele dado pelo resto da cena toda. E aí a ideia, né, é que toda vez que eu falhar e tiver uma falha em alguma coisa, então por exemplo, na primeira cena, a primeira coisa que eu tentei fazer foi escalar uma montanha ali. Eu joguei os 10 dados, mas nenhum teve sucesso, nenhum tirou um 6. Então a cena acaba. E aí a gente apaga uma vela e passa para a próxima cena, né? E já conectando, né? O mestre, o narrador aí pode fazer essa conexão do que aconteceu, né? O que a falha gerou e o que aconteceu. Já estão no futuro, já aconteceu alguma outra coisa, né? Então é muito divertido esse jogo, né? Se vocês quiserem ver na prática, tem o jogo lá, vou deixar o link também aqui na descrição. E a ideia desse jogo aqui, desse vídeo na verdade, é meio que apresentar, né, de modo geral, o sistema para vocês. Eu não vou ficar falando sobre mecânica nem nada do tipo, né? Mas era mais dar uma ideia aí de como esse jogo funciona, de como ele é, né? De que tipo de jogo ele proporciona. E eu gostaria muito que pudesse vir para o português, né? Infelizmente essa barreira do idioma aí acaba afastando muitas pessoas, mas eu acho que ele é um jogo excelente, maravilhoso, principalmente se você joga presencialmente aí, até mesmo para introduzir pessoas, né, para o mundo do RPG. Eu acho que ele tem mecânicas fáceis, não tem a criação de personagem, ela faz parte da mecânica do jogo, então ela é divertida também, então é muito legal e recomendo aí. Se já conhecia esse jogo, não conhecia, deixe seu comentário aqui. E não sei se você percebeu, mas esse vídeo aqui eu fiz ele um pouco mais sem edição, né? Mais conversando com vocês de forma mais direta. Eu pretendo fazer dessa forma aqui daqui pra frente, porque assim eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês, né? Meio essa falta de tempo aí. Espero que tenha cumprido o objetivo do vídeo aí, de apresentar o sistema pra vocês e criar desse interesse, essa pulguinha na orelha de vocês aí, tá bom? E se você gostou desse vídeo aqui, você vai gostar desse outro aqui, que apresenta outro sistema muito bacana. Até o próximo vídeo para uma nova aventura.